Olá, continuando. Estamos estudando o 2. Estamos no princípio divino da alta sacerdotisa. Aqui, a alta sacerdotisa nos revela o outro lado. Porém, como temos estudado até aqui, qual que é o papel do ego diante do desenvolvimento psicológico e espiritual? Primeiro, qual a diferença entre desenvolvimento psicológico e espiritual? O desenvolvimento psicológico ele é altamente complexo. O que eu quero dizer? Quando a gente começa a investigar a nossa vida, os nossos padrões, por exemplo, um padrão financeiro de repetição, um padrão de relacionamento que é sempre repetitivo, um padrão do qual você tenta se esforçar para sair dele, mas não sai. Parece que algo trava, parece que algo sempre te volta para o mesmo ponto de partida e te faz repetir. Tudo isso é trabalho da psicologia. Tudo isso é trabalho de autoconhecimento e investigação interna. Tudo isso é trabalho que o ego precisa trazer para as próprias mãos para poder investigar e entender o porquê de tudo isso. Então essa é a psicologia. Já a questão do desenvolvimento espiritual junto a isso é entender que mesmo diante de toda essa investigação completamente necessária, sempre existirá respostas irrespondíveis. Sempre existirá um mistério por trás de muita coisa. Além do mais, a espiritualidade é aquela que de alguma forma nos dá sentido e significado para as nossas vidas. Caso contrário, a vida seria apenas uma cura de traumas, de repetições. A gente cura, a gente resolve, a gente investiga padrões, a gente investiga o próprio inconsciente, mas para quê? Então a gente busca um significado para a nossa vida. Esse é o papel da espiritualidade. Você vai encontrando um sentido, você vai encontrando um propósito para a sua vida que não necessariamente a psicologia vai te trazer. Então a gente pode dizer que o princípio divino seria o trabalho e a operação da espiritualidade, no nosso caso aqui junto da alta sacerdotisa. O outro lado, o inconsciente, é um princípio divino universal. Todo mundo tem um outro lado, todo mundo pode navegar pelo inconsciente. Isso não é para um ou para outro. Porém, cada um de nós está num estágio diferente de evolução. Alguns vão mais fundo, alguns nem precisam ir tão fundo, alguns precisam de maior trabalho interno, outros o trabalho talvez seja mais externo. Tudo isso só pode ser respondido a partir de si mesmo e de forma mais objetiva, o mapa astral. Eu sempre vou trazer o mapa astral aqui, apesar de não estudarmos ele durante essa nossa jornada, porque a gente tem responsabilidades nas nossas mãos. Caso contrário, vamos deitar e esperar que o nosso destino, que o que é nosso está guardado. Não é bem por aí. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai viver de repetição. A não ser que a nossa vida esteja completamente satisfatória em todos os sentidos, o que nem sempre é real. Então aqui a nossa responsabilidade, ela continua sendo a partir dos 4 elementos. Então a alta sacerdotisa, o 2, nos revela o outro lado, e como esse outro lado nos revela a partir dos 4 elementos, que é a função do ego, que é a nossa função, compreender, desenvolver, assimilar. Então vamos lá. Como a alta sacerdotisa então se manifesta, como o outro lado se manifesta para o ego trabalhá-lo? A gente vai considerar os 4 elementos e como a gente viu até aqui, a gente está estudando 2, então a gente vai encontrar o 2 de cada um dos arcanos menores. O 2 de copas, o 2 de espadas, o 2 de paus e o 2 de ouros. Esse é o nosso trabalho. Vamos lá. Começando pelo 2 de espadas. O 2 de espadas, ele revela o elemento ar. O 2 de espadas, ele foi traduzido de uma forma simples como a dúvida. Aqui nós encontramos o 2 a partir da nossa mente. Então o ego encontra dualidade em si mesmo. Ou você pensa isso ou você pensa aquilo.
A sua mente sempre vai te dar alternativas eternas e infinitas diante de uma questão. Então você pode escolher sair de casa ou não. Você pode ir trabalhar ou não. Você pode pagar a sua conta ou não. Claro que a responsabilidade, ela fala mais alto e isso ajuda a gente a definir as dúvidas. Mas a gente sempre terá a dualidade mental. Você pode se relacionar com essa pessoa ou não. Você pode escolher essa pessoa ao seu lado ou não. Você pode escolher essa ou outra. Então sempre existirá esse ou quando a gente encontra o 2 no elemento ar. Esse é o 2 de espadas. Aqui o nosso ego está de olhos fechados porque ele está encontrando a dúvida em si mesmo. Aqui a jornada começa a ficar mais complexa. Não é simplesmente você querer, desejar tudo e simplesmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. E as dúvidas no caminho? Como que a gente resolve isso? Esse é o 2 de espadas. Quando a gente vai para o 2 de paus, por exemplo, a gente encontra contemplação. Por que contemplação? O 2 de paus, ele representa aqui. Nós temos uma chama. A gente está falando aqui do elemento fogo. A gente tem uma vida, a gente tem uma presença em si mesmo. Mas para que serve ter essa chama em si mesmo se a gente não tiver um sentido de vida? Se a gente não tiver um significado para a nossa vida? A chama está acesa, mas para quê? Como que a gente vai decidir o que fazer da nossa vida? A gente precisa considerar o outro lado. O que o outro lado nos diz? Aqui no naipe de paus, no 2 de paus, no elemento fogo, a gente precisa considerar que a nossa chama precisa também de uma direção. Não é simplesmente sair fazendo tudo a todo tempo, sem pensar em nada, sem considerar nada. Então, por isso, a gente encontra contemplação. Quando a gente vai para o 2 de ouros, a gente encontra o outro lado, mas agora no elemento terra. A gente chamou o 2 de ouros de ritmo. Aqui a gente vai entender o 2 de ouros como você tem o seu caminhar, mas como o seu caminhar desenrola a sua vida no mundo material. Como está o seu ritmo em relação à sua caminhada? O 2 de ouros vai representar que o outro lado, ele se manifesta no caminho. Aqui ele pede movimento, porque o movimento vai fazendo com que o outro lado deixe de ser outro lado e venha para o mundo material. Ou seja, você deixa de viver apenas nos padrões inconscientes porque você está caminhando. Então, se você reconhece o seu corpo, o seu talento como ponto de partida lá no As de Ouros, o 2 de Ouros pede movimento, mas qual o ritmo que você precisa estabelecer na sua vida para o momento atual que você se encontra? Você precisa acelerar mais, ir mais devagar, sempre encontrando a dança com a vida. Porque aqui, o outro lado, ele se revela, ele se manifesta a partir da matéria. A gente está considerando o elemento terra. Então não é mais você com seu corpo e com seus talentos. O que você faz com seu corpo, com seus talentos? Esse também é trabalho do ego. Não adianta simplesmente entender que existe um outro lado que se revela para nós se a gente não considerar a nossa responsabilidade diante da vida também. E depois nós encontramos o 2 de copas. O 2 de copas nos revela para os encontros. Aqui nós encontramos o espelhamento. O 2 de copas nos revela que o outro lado, o 2, aparecerá para nós a partir dos encontros. E quem nos traz esses encontros? Por que você encontrou essa pessoa hoje na sua vida? Por que você trabalha com quem você trabalha hoje na sua vida? Por que você se relaciona com a pessoa que está ao seu lado hoje na sua vida? Tudo isso é a orientação da alma. A gente poderia dizer que é a alma que colocou no caminho do ego para o ego aprender mais a respeito de si mesmo pelo espelhamento. Então, considerando tudo isso, a gente encontra o princípio divino do 2. A gente encontra o princípio divino da alta sacerdotisa. A gente encontra a forma como o inconsciente, a forma como a alta sacerdotisa se comunica com a gente. Quando você encontra uma dúvida,
Apenas a partir do silêncio e da escuta interna do outro lado que você consegue, de alguma forma, esclarecer melhor essa dúvida. Se você reconhece a sua chama, mas não sabe ainda a direção, você precisa também do silêncio, da presença, da paciência, até que a direção do seu caminho se manifeste. Se você não se movimenta na sua vida, você não consegue enxergar o que precisa ser enxergado. Você apenas fica fechado em si mesmo. Você não se coloca em movimento para encontrar o 2. Aqui a gente já não está no 1 mais. Aqui já não é foco do mago. Aqui é o momento onde cada um de nós começa a encontrar tudo que não somos nós, o outro lado. Então o 2 de ouros nos fala que a gente precisa do movimento. Como que a gente vai saber como a nossa vida está e qual a direção que a nossa vida está tomando se a gente não encontra o próprio ritmo a partir do movimento? Mais uma vez, o elemento terra deve ser considerado no desenvolvimento psicológico e espiritual. E depois, os encontros, os espelhos que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente busca, às vezes eles acontecem, eles aparecem, nos revelando os espelhamentos da alma, os espelhamentos para o autoconhecimento. Uma pessoa não se desenvolve sozinha, uma pessoa não se desenvolve isolada. Porém, a gente não precisa considerar apenas os encontros. Quando a gente lê um livro, por exemplo, a gente está encontrando outra mente, outra pessoa que escreveu um livro. Então, os estudos, como forma de autoconhecimento, ele também nos traz o 2. Você não está mais elaborando tudo apenas em si mesmo. Você está elaborando a partir do encontro com o que pensa, o que age, o que é diferente de você. Porém, eu gostaria de aprofundar um pouco mais no nosso espelhamento. Como ele funciona e por que ele funciona dessa forma. Já volto.